Irmãos, vou falar para você, já basta o cinto de segurança aí, e hoje nós vamos decolar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim, N.A. Porque embora andemos na não lutamos segundo a porque as armas da nossa luta não são mais poderoso em Deus para destruir destruímos raciocínios falaciosos. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te louvar, engrandecer e exaltar o teu nome nessa noite. Eu te louvo, Pai, pela tua infinita bondade, graça, por mais uma oportunidade de estar ministrando a tua palavra, Senhor. Eu entrego a minha vida diante das tuas mãos, Senhor. Fala com os teus filhos, com a tua igreja, que a tua palavra venha ser, Pai, direcionada do alto e sublime trono nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor venha encher os corações, Pai, que cada palavra seja entoada, ministrada, venha ficar, Senhor, gravado na mente e no coração dos teus filhos, Pai. Eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor tem grandes coisas para fazer e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês têm lutado as suas batalhas? Ou como você tem lutado as suas guerras? Você tem lutado em oração? Você tem lutado em jejum? Você tem lutado com espada, com a força do seu braço, como nós acabamos de ler? Aqui o apóstolo Paulo está dando uma direção para a igreja de Corinto, irmãos, trazendo que ele também é um ser humano, que ele também é um homem carnal como nós, mas ele entende que as armas para se lutar nos dias daquele tempo e nos dias de hoje não são carnais, mas são armas direcionadas pelo trono e pela palavra de Deus. Se a palavra está dizendo que as armas não são carnais, porque muitas vezes ainda nós insistimos de fazer de formas e de maneiras diferentes? Presta bem atenção naquilo que eu quero dizer para mim e para você. Eu vou discorrer alguns versículos bíblicos e demonstrar as formas de luta de alguns homens e mulheres da Bíblia. Mas eu quero que você venha se atentar nos mínimos detalhes daquilo que o Senhor vai falar no meu e no teu coração nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos perdendo batalhas porque nós estamos lutando de maneiras erradas. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite é porque Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te dar a posição certa, Ele vai fazer a maneira correta para que você possa vencer as suas batalhas. Porque tudo que o Senhor tem para nós, irmãos, é para que nós possamos ser fortalecidos diante da tua palavra. Jesus disse: ei, no mundo terás a vitória, mas tem de bom, pois eu vencei. Você também vai vencer, irmãos. O que você e eu não podemos é desistir. O que você e eu não podemos é parar. O que você não podemos é paralisar. Ei, nós temos que perseverar a todos os dias, a todo momento, a todo instante, porque a nossa vitória não está no homem, não está na mulher, mas a nossa vitória está em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Ele fez, para tudo trabalho para mim e para a sua vida. E se você crê, hoje é dia de vitória, é dia
Aleluia. Davi foi rei, venceu grandes e inúmeras batalhas, junto com o seu exército derrotou muitos exércitos. Ei, presta bem atenção, Davi derrotou os filisteus, Davi derrotou Golias, mas as lutas de Davi não começou em público, ela começou no secreto. O que você e eu precisamos entender é que as nossas lutas não estão em frente do homem, não estão em frente da mulher, mas estão no secreto. E o que Deus quer nos chamar hoje nessa noite é para o secreto. Ei, o secreto é o início da minha e da sua batalha. O secreto que nós temos vitória, é no secreto que nós vamos ser fortalecidos para o dia do confronto frente a frente. Aleluia! Deus tem algo grandioso nessa noite. Aleluia! Eu nunca fiz isso, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está falando no meu coração. Renova aquele louvor, fogo em teus olhos. Eu não sei o que o Senhor está falando aqui nessa noite, mas é necessário, é preciso, irmãos. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas nós temos que dar a liberdade. Pastor, você vai parar a pregação
oração nessa noite. Senhor, é nessa noite eu quero me posicionar para vencer as minhas batalhas. Senhor, eu fui chamado para viver os céus aqui na terra. Aleluia. Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. O Espírito Santo já falou no meu coração. Esse pastor foi louvando mais um louvor, mas eu já sei, esse culto vai acabar tarde, irmão. Não se preocupe, porque a bênção vai ser grande. A bênção vai ser algo poderoso. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 diz assim: Este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela e o golpeava até matá-lo. Ei, sabe quem é esse? Davi dizendo para Saul: Ei, eu não vim aqui derrotar um gigante somente, não. Eu comecei a experiência hoje. Essa não é a primeira guerra, essa não é a primeira batalha. Ei, Saul, você não via quantas vezes eu precisei derrotar os leões e os ursos que tentavam roubar ou matar as ovelhas do meu? Ei, posso dizer algo para vocês? Vocês são ovelhas do Senhor. Ei, posso dizer algo? O Espírito Santo está te fortalecendo para você lutar as suas guerras, as suas batalhas nessa noite, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Aleluia. Davi foi rei, venceu grandes batalhas, mas ele começou a lutar no secreto. Ei, quer vencer as batalhas? Comece a lutar no secreto. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 36, continuando no mesmo capítulo. Este seu servo matou tanto leão como urso. Este filisteu, olha lá, este filisteu incircuncidado será comum. Ei, sabe o que ele está dizendo? Ei, o tamanho do gigante ou o tamanho do inimigo mudou, mas a vitória vai ser mesma. Não é pela força do meu braço, mas é pelo nome do Senhor. É pelo nome do Senhor. Aleluia. Porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Ei, não mexe com o filho de Deus não, irmãos. Não mexe não, porque o Senhor, Ele se levanta ao meu e ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê nisso? Aleluia. Vamos lá agora, versículo 40, mais específico. Aleluia. Olha lá, ó. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 lisas e a pôs no alforje do pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão foi na direção porque ele ficava gritando. Ei, sabe o que Golias falava? Que se ele vencesse, o povo de Deus teria que servir ele, mas mal sabia ele que ele já estava para cair. Aleluia. Aquele que ninguém dava não tinha crédito, não tinha valor. É aquele que estava lá no secreto, que ninguém viu as lutas e as batalhas. Ei, vira para o teu irmão que está do teu lado, dá uma olhada para ele, dá uma olhada para ele, dá uma olhada para ela, dá uma olhada para ele, dá uma olhada para ela. Ei, está dizendo assim, ó: você não é um improvável, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Ei, não é aquilo que as pessoas pensam, é aquilo que Deus vê de você, meu irmão e minha irmã. Você é uma escolhida do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Volte lá, Jéssica, versículo 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. Versículo 42. O filisteu olhou e vendo
a tua vida. Aleluia. Versículo 43. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Não. Ei, você luta com espada, mas eu luto com aquilo que eu fui treinado. Ei, sabe como é a forma de você vencer as suas batalhas? É no joelho, é na oração, é no jejum. Porque a gente não mostra a força do braço, mas mostra o poder de Deus. Aleluia. Versículo seguinte. Aleluia. E disse mais Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e animais do mundo. Pensa comigo, ele deve ter olhado para Davi. Olha ele olhando para Davi. E o Davi olhando para ele. Olha ele olhando para Davi. E Davi olhando para ele. Mas ele não sabia que o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Ei, posso dizer algo para mim, para você nessa noite? Quando você se acha pequeno demais, é aí que você é grande. Quando você se acha pequeno demais, é aí que você é grande. E aí o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar que grandes coisas Ele vai fazer através da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Versículo seguinte. Aleluia. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Você quer vencer a sua batalha? Você quer vencer a sua guerra? Coloca Deus na frente. Aleluia. Coloca Deus na frente. Não faça pela força do seu braço. Não faça pela sua vontade. Não, eu vou pegar o carro, eu vou lá. Não, agora eu vou falar. Não, ele vai não ouvir. Não vai ouvir, porque se você está em Cristo Jesus, você é paciente, você é benigno, você é manso. E ele vai na frente para te justificar. Aleluia. Glória a Deus. Versículo seguinte, 46. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. E eu matarei e cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E todos saberá que a Deus é. Através da sua vida, as pessoas vão saber que está um Deus vivo. Através da sua vida, as pessoas vão ver que tem um Deus vivo. Ei, diga assim: o meu Deus vive e reina para o meu Deus vive e reina para aleluia. Posso falar para você? Eu estou me sentindo numa final do campeonato Brasil e Argentina. Eu estou doido para fazer um gol de cabeça, ó, porque eu não tenho tamanho. Mas é assim que eu estou sentindo nessa noite. Eu estou sentindo a graça, o poder de Deus aqui, irmão. O Senhor, Ele vai mudar histórias aqui nessa noite. Algo novo vai acontecer. Pode ter certeza disso, irmão. Aleluia, glória a Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 20. Então você entendeu que mesmo que você está em guerra, ou exercitar o seu braço, não faça sem a vontade e a propósito de Deus. Coloca Deus na frente. Entenderam aqui ou não? Amém. Amém? Diga assim, ó. A segunda coisa, ou não, a segunda forma de vencer as minhas batalhas ou as minhas lutas é na oração. Aleluia. Segunda Crônicas 20, versículo 18. Aleluia. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Eu posso dizer aqui, os moabitas e os amonitas queriam derrotar o povo de Deus. O que Josafá fez? Se prostrou em oração. Em
abençoados e os hostes é hoje, nessa noite, porque a minha luta e a sua não é contra a carne, mas um dos dominadores dessa. Hoje, nessa noite, você vai derrotar alguns inimigos através da sua oração. Aleluia! Esse é o capítulo 17, versículo 8. Mais uma luta vencida no poder da oração, irmãos. Aleluia! Esse 17, versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel e Redifim. Versículo 9. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vai lutar contra os amalequitas. Vai lutar, vai fazer esforço físico, vai pegar a espada, ok? Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo seguinte: Josué fez como Moisés e havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram ao alto do monte. Vamos lá, versículo 11. Quando Moisés levantava, Israel vencia. Quando, porém, abaixava a mão, os amalequitas. Posso dizer algo aqui? Você viu que nem tudo é com a força do seu braço? Porque quando as mãos estavam baixadas, eles perdiam. Mas quando eles estavam dando o Senhor, eles é meu auxílio, meu refúgio, meu bálsamo. Eles venciam a guerra, eles venciam a batalha. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés ficaram, ei, posso te dizer algo? Demais. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e um de outro, e do outro. Assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Quando você não tiver mais força, ele está enviando alguém para te ajudar, para te auxiliar, para te socorrer em oração, em propósito, para clamar aquele que é o único que pode mudar e resolver a minha e a sua situação. Aleluia! O Senhor, ele envia auxílio dos céus. E hoje, nessa noite, ele está enviando auxílio dos céus. Eu não sei qual é a sua batalha, mas eu creio que, se necessário for, ele levantará um exército ao meu e ao seu favor. Quem crê nisso nessa noite? Aleluia, versículo seguinte. E Josué destruiu os amalequitas a fio da, mas porém, porque tinha alguém. Sabe por que você ainda não morreu? Porque já tem alguém clamando por você. Sabe por que você ainda não desistiu? Porque já tem alguém clamando por você. Sabe por que algumas lutas não persistem? Porque já tem alguém clamando por você. Hoje Deus está trazendo um sustento, um alívio, um socorro para mim e para a sua vida. Amém? Amém. Então nós aprendemos que mesmo diante da hora, diante das lutas físicas, nós precisamos estar em oração. Segundo, o clamor, ele é necessário para vencer algumas batalhas e algumas guerras. Mas agora, o poder é hoje. Esther capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Não vai dar tempo de ministrar toda a mensagem, mas aleluia. É o versículo 11, mais específico, Jéssica. Aleluia. Esther capítulo 4, versículo 11. Vamos lá rapidinho. E Josué, 4. Esther 4, versículo 11. Todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de a não ser que o rei estenda para essa pessoa o certo de para que viva ele
assim. Porque isso era uma ordem, era um decreto. E isso poderia trazer morte. Versículo seguinte, versículo 12. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai, o Amadeu, versículo seguinte. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Ou seja, você também pode morrer. Mas o que eu estou dizendo para ela, Mordecai? Versículo seguinte, aqui é a chave de tudo, irmãos. Porque se você ficar calada, de outro lugar virá, e vir para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não for para uma conjuntura como essa que você foi levado à condição de sabe a condição que às vezes você sobe, não é para você ser exaltado, mas é para você exercer o propósito de Deus. Ela foi chamada para ser, escolhida para ser rainha, porque ela precisava interceder pelo povo de Deus. Posso dizer algo para você? Ó, vira para aquela mesa ali, ó. Tá vendo esses alimentos aí, ó? Quando Deus te toca no seu coração e você trazer isso, você está exercendo um propósito de Deus. Será que não foi para esse dia que Ele te deu dinheiro, recurso, para você levar o alimento para o necessitado, para o órfão, para a viúva? Não, você não ouviu. Aquilo que você trouxe foi Deus que te deu para esse momento. Ei, Ele pode te dar muito mais, mas você precisa estar pronto a ouvir a voz dele, para fazer em prol do teu povo. Versículo seguinte, Jéssica. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. E aqui é maravilhoso. Vai e reúna todos os judeus para que estiverem em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias. Não comam nem bebam nada durante 3 dias. E nem de dia. E eu e as minhas também jejuaremos, depois iremos orar. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, eu morrer. Mas mal sabia ela que os reis estenderam quando você vai buscar a direção do Senhor, quando você vai com oração, por jejum, irmãos, ei, posso te dizer algo, mesmo que tudo aquilo está desfavorado, mesmo que tenha sentença de morte, mesmo que a situação não vai mudar, ei, ali o coração é mudado, ali as vidas são transformadas, não é por aquilo que você fez, mas é pelo poder dele, e ele entendeu que você foi buscar a dependência dele. Então é do Senhor que você e eu vencemos todas as nossas batalhas. Não jejue para você ser melhor, mas jejue para você ser dependente do Senhor. Jejue para você ser dependente do Senhor. Jejue para você estar na presença do Senhor. Jejue para você buscar resposta de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Outra resposta do jejum. Diga assim, ó. O jejum pode me livrar da morte. E o jejum também pode trazer a libertação para minha vida e para o meu povo. Daniel capítulo 9. Aleluia. Versículo 3. Aleluia. Então me voltei para o Senhor Deus, supliquei a Ele com oração e jejum. Daniel 9, versículo 3. Põe na NVT. Aleluia. Olha lá. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também mexi pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. E nós sabemos que ali no capítulo 10, irmãos, nós sabemos que um anjo trazer a resposta para a libertação do povo que estava cativo na Babilônia. Posso te dizer algo?
algo? O jejum também traz libertação para a minha vida, para a tua vida e também para a tua casa, para a tua família. Que tipo de batalha, que tipo de luta você precisa vencer? Com a espada, com a oração ou com o jejum? Mas todas essas lutas você tem a dependência de Deus. Todas essas lutas ou essas batalhas você tem a dependência de Deus. Mas eu quero te dar a origem e a direção do contexto da palavra dessa noite. Diga assim: tem lutas? Tem lutas. Não, mas você é crente. Diga assim: tem lutas? Tem lutas. Que só depende de mim. Só depende de mim. Tem lutas? Tem lutas. Que só depende de mim. Só depende de mim. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Mateus 26. Aleluia. Versículo 31. Volta para a Jéssica, fazendo um favor. Aqui eu vou caminhar para o início da mensagem. Vou precisar reduzir para finalizar. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os seus discípulos disseram isso. Posso dizer algo? Tem lutas que você e eu não estamos. Ele disse que ele daria a vida por Jesus. Jesus vai dizer para ele que ainda não era a hora. Aliás, olha o que Jesus fala. Lucas 22, versículo 31. Imagine você hoje falando isso aqui. Mas Jesus falou para o discípulo. Lucas 22, 31. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como? Eu, porém, orei por você. Eu orei por você. Olha bem, eu orei por você, para que a sua fé não. E você, quando voltar para mim, fortaleça a seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto a morte. Será que está? Não. Porque tem lutas que eu e você não estamos prontos. Não estamos prontos. Existe um versículo que diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua. Quando você está fraca e você. Porque nesse momento, enquanto você não suporta, você não aguenta, é Jesus que está intercedendo ao Pai por mim e por você. Não, você não entendeu. É nessa hora que você não consegue orar. É nessa hora que você não consegue se deitar. É nessa hora que você não consegue mais pensar. É nessa hora que você não consegue raciocinar. É nessa hora que você acha que vai dar tudo errado. É nessa hora que você acha que não tem mais saída. É nessa hora que você acha que não tem mais solução. Mas é nessa hora que Jesus está intercedendo por mim e por você. Ei, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmão. Aleluia. É nesse momento. E quando eu e você não estamos prontos, nós entramos em desespero. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Abre para mim, volta lá em Mateus 26, versículo 69 agora, 69. Aleluia. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus? O galileu, mas ele negou diante de e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada e disse ao que estava ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra com juramento: não conheço este
esse homem. Pouco depois, aproximando-se, que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um, porque seu modo de falar Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse. E no mesmo instante, o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará? E Pedro, saindo dali, chorou, porque ele não estava pronto. Quantas lutas que nós não estamos prontos. Ei, olha para cá, igreja. Sabe que luta é essa? Sabe que batalha é essa? Sabe o que é isso que Pedro passou? A batalha do ego. De achar que ele era o, de achar que ele podia fazer aquilo que era o propósito de Deus sobre Jesus. Ei, José foi pai de Jesus, mas ele só precisou ensinar a Jesus ser homem. Ele não fez mais tudo isso. Pedro foi um discípulo, andou com Jesus, mas Jesus já tinha dito para ele: você ainda não está, mas no momento certo vai dos teus irmãos, porque Jesus mandou me fortalecer. Sabe qual é a pior luta sua? É a luta do, é a luta que quando eu e você somos confrontados, quando você precisa renunciar a algo, quando você precisa abrir mão de algo, quando você necessita deixar para trás aquilo que vai mudar a minha e a sua vida. Pedro tinha orgulho, ele tinha o ego inflamado, ele não entendeu, ele simplesmente podia falar assim: Senhor, então no momento certo eu vou estar ali contigo a fazer a tua vontade, não tenta fazer aquilo que Deus não determinou. Lá na frente Pedro morreu por Jesus, mas ainda não era a hora. Por que não era a hora? Há um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo determinado para todas as coisas. E se Jesus não orasse por ele, ele tinha desfalecido na terra. Posso dizer algo para mim, para você nessa noite? Não tenta fazer aquilo que Deus não mandou, porque senão você vai desfalecer. A fé é o firme fundamento daquilo que não Coloca para mim Hebreus 11, versículo 1. Posso dizer algo, irmãos? O que você e eu precisamos fazer é acreditar. O que você e eu precisamos fazer é confiar. Mas faça aquilo que Deus te determinou. Não faça mais daquilo que é necessário. Porque eu e você não conseguimos, até que você e eu estejamos prontos e aptos. Ora, a fé é a certeza de coisas que não, de coisas que sim, a convicção de fatos que não. Jesus, eu vou para a morte contigo, mas eu não sei o dia, não sei a hora. Não, você não vai, porque você não está parado. Mas você está pronto para ser obediente no momento certo, executar o propósito de Deus. Sabe por que você está em tantas batalhas, em tantas guerras? Porque você está lutando aquilo que você não foi chamado para lutar. Você não consegue vencer o seu, você mesmo, o seu eu. A maior luta não é o que está lá fora. Posso dizer uma coisa, irmão? Nós vimos Davi derrotar os filisteus. Nós vimos Davi derrotar Golias. Deus, ele faz isso por mim, ele faz isso por você. Nós vimos os irmãos orarem na fé como Moisés. E aquele exército ser abatido. Nós vimos Esther orar e jejuar para não morrer. Nós vimos Daniel orar para o povo ser liberto. Mas nós não vemos uma forma, uma maneira de vencermos nós mesmos. E muitas vezes nós queremos desistir. Se Pedro não desistiu, Jesus orou por ele. Porque você quer desistir? Porque você quer parar? Ei,
dela está consumada. Foi por você. Não interessa a sua luta, não interessa a sua prova, não interessa a sua batalha, mas se você confiar, hoje ainda Ele pode fazer algo ao meu e ao seu favor. Ele vai levar alguém para te sustentar, Ele vai levar alguém para te fortalecer, mas o que você e eu não podemos é desistir, o que você não podemos é parar. De crise da minha vida, era 2h10 da manhã, Deus colocou uma pastora no meu telefone e ela falou assim: se você não me importa para lutar por você, luta pelos seus filhos, e hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aí eu falo para mim, quantas vezes você viu eu chorar naquele monte? E eu falava para você, eu falava: a Marilda, amanhã eu não estou mais vivo. A Marilda falava: você não vai morrer. Eu acreditava que eu ia morrer, mas Deus levantou para dizer que eu não ia morrer. Quando você não tem força, Ele levantou para você. Quantas vezes a Marilda ficou lá no monte comigo, não ia embora, só porque eu tinha medo de vir embora para casa, pensando que ia morrer. Deus está enviando alguém para te socorrer nessa noite. Porque nesse momento certo, Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Se você precisa de um renovo, se você precisa de uma restauração, se você precisa de uma transformação. Mas o que eu creio que você mais precisa nessa noite é ser renovado. No grupo de louvor, vamos subir. Igreja, somos apenas seres humanos frágeis, mas não precisamos usar os planos e métodos para ganhar as nossas lutas e batalhas com as nossas mãos, mas precisamos usar as armas de Deus que estão disponíveis para todos nós, para lutarmos contra nossas fortalezas, contra os sofismas, pensamentos, atos e gestos, tudo aquilo que nos tira do propósito de Deus, tudo aquilo que nos afasta da existência do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando ao meu coração nessa noite? Hoje é noite de quebrar fortalezas. Hoje é noite de quebrar sofismas. Quando eu achava que eu não tinha mais vida, Deus enviou um homem que profetizou vida. Senhor, louvado aqui nessa noite, ao vale de ossos secos. Antes de nós ceiarmos, a pastora Rose vai ministrar a ceia nessa noite. Eu quero que você coloque a mão sobre o louvor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos louvar o louvor. Preste bem atenção nessa letra. Presta bem atenção naquilo que você significa para o Senhor. Você é um plano perfeito para Deus. Você é um plano perfeito para Deus. Não desista. Posso te dizer algo, irmãos? Um dia eu falei para um amigo meu. Eu falei para ele tinha problema com vício. Eu falei para ele: todas as vezes que você fizer coisa errada, antes de você fazer, você me liga, que eu vou ficar com você até a hora que a sua vontade passar. Porque eu não queria ver ele mais ser prejudicado pelo vício. Irmãos, o que preciso for, se a gente precisar montar um exército de oração aqui, você não vai padecer, irmãos. Porque nós somos uma igreja que cremos. Nós somos uma igreja que acreditamos, porque um dia alguém acreditou em mim. Eu acredito que você é um plano e um projeto de Deus. Eu acredito que Deus tem algo precioso sobre a sua vida. E a palavra do meu coração é: quando ainda há fôlego de vida, ainda há esperança. Feche seus olhos, curva a sua cabeça nessa noite.
tua palavra, Senhor, porque ela é a verdadeira revelação dos céus. Ela foi instruída e direcionada por homens através do teu Espírito Santo. E é essa palavra, Senhor, que eu quero deixar em cada um desses corações, que eles possam ter convicção, Pai, que o teu amor é incondicional, Senhor, e que o Senhor possa fortalecer cada um dos teus filhos e filhas. Fortalece cada um, renova eles, Pai. Senhor, que eles possam ter a certeza e a convicção que o Senhor está no centro, no controle, na direção da vida de cada um deles. Capacita eles a cada dia mais, Senhor. Renova, Senhor, se necessário for, aumente a fé deles, mas que eles não desistem, que eles não parem, que eles avancem e eles perseverem, Pai, porque eu creio, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer na vida de cada um deles, para o teu nome ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém? Podem tomar os nossos assentos. Glória a Deus. A pastora Rose vai estar ministrando a ceia nessa noite. Amém? Já queria chamar as irmãs que vai estar servindo, a Milza, a Silvana, a Fátima e a irmã Maria. Amém? Nós sempre estamos revezando, porque graças a Deus, Deus tem enviado bastante obreiros aí, né, irmãos? Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Os outros que são diáconos, missionários, vem em frente, venha fazer parte da mesa, venha estar aqui. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Pastora Rose está com a palavra nessa noite. Amém? Novamente eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Um momento lindo, maravilhoso, depois dessa palavra tremenda. Eu tenho certeza que você foi renovado por esse momento tão glorioso. Permaneça nesse mesmo espírito para estar seguimento a esse momento solene, que é o momento da ceia do Senhor. Então, feche os seus olhos mais uma vez, só mais um pouquinho. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Estamos adentrando, Senhor, na sala do trono, aleluia. Mais uma vez, Pai, que a tua igreja, Senhor, esteja preparada, Senhor. Que em memória de ti, não é a nossa memória, Pai. Em memória de ti, que a tua igreja se reúne mais uma vez para participar da tua mesa. A mesa é tua. Ela está posta aqui, mas ela é tua. É tua, Senhor. É no reino sobrenatural, aleluia, espiritual, que este momento acontece. Pai, em nome de Jesus, abençoe todos que estão aqui nesta noite, para que nós possamos, Senhor, ter a nossa vida diante do teu altar. Que haja arrependimento em cada coração nesta hora. Tudo que nós fizemos, Senhor, que não foi do teu agrado, no perdão que nós ainda não liberamos, nós precisamos liberar, Pai. Nós precisamos estar com a nossa vida diante do teu altar, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, Senhor, que é sobre a sua palavra, que nós nos lançamos nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos fazer a leitura em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, que vai dizendo assim: olha, isto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Isso é um conselho que vai dando. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e parte o reino. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte, quando vos ajuntais, no lugar não é para comer a ceia do Senhor. Que comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Então agora chega o momento em que nós vamos estar entregando as bandejas para nossas irmãs estarem servindo a cada um. E você que vai cear conosco nessa noite, eu gostaria que você se colocasse de pé, para honra e glória do Senhor Jesus, e as irmãs vão passar servindo aqueles que estiverem de pé.
Amém? E assim que você pegar, aí que nós terminarmos de pegar, todos vamos ficar de pé. Para a honra e glória do Senhor Jesus, para estarmos ceando junto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando. Amém? Pelos nossos cálices. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, essas bandejas que estão diante do Senhor, nas mãos das tuas filhas. Pai, derrama a tua graça e o teu poder sobre cada um dos filhos desses cálices. Que nós possamos nesta noite participar da tua mesa. Gloriosamente, aleluia, gloriosamente. Cada um de nós, Senhor, seja abençoado por ti. E que estes cálices sejam guardados e abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé, então, os que vão estar ceando, para que possam estar pegando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas escolhi, glória a Deus. Mas vencedor em ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas escolhi, mas vencedor em ti, Senhor. Este é o meu corpo, que é partido por nós. Fazei isso em memória de mim. Irmãos, pegai o seu pão e comamos todos em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar o pão, irmãos? Vamos pegar o pão? Todos? Amém? Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos todo também o cálice, em nome de Jesus. Que haja cura
Glória a Deus. Esteja dando encerramento na glória do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque nós vivemos no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, palmas, com o Senhor, amém? Terça-feira nós temos o nosso estudo às 20 horas. Sexta, sábado é o nosso último ensaio da Páscoa, ensaio geral, vai ter a apresentação da Páscoa das meninas do balé. Então, domingo que vem, vai ser um tempo precioso, né? Vai ter a apresentação das meninas do balé, vai ser bênção para a glória do Senhor Jesus, amém? Gente, eu queria que vocês estivessem orando pelo Edilson, né? Edilson, pai da Priscila e do Paulo. O sogro do Paulo, eles não vieram hoje, é o Paulo do Lopes, ele também tem um trabalho. E também pelo Miguel, da nossa irmã Fátima ali também. Se vocês também lembrarem de mais alguém, depois estejam apresentando a oração aí também. Quinta-feira, nosso culto normal, às 20 horas. Dia 25, o pastor Rafael, meu irmão, está pregando aqui. Amém? Vocês veem ele e eu certinho. Amém? De Lençóis Paulistas, ele vai estar pregando aqui. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. É bênção também de Deus. Amanhã, nós, junto com a Casa de Oração, o pastor Silvio aí, né, meu amado? Amém? E a missionária Fátima, nós vamos estar celebrando o batismo com a glória do Senhor Jesus. A irmã Vera, ela vai estar batizando, descendo as águas. Logo depois, os irmãos ali também vão estar batizando, né, Alex? Amém? Com a glória do Senhor Jesus. Eu creio que será um tempo precioso sobre a sua vida. Eu fui convidado para estar lá, vai ser bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu vou estar lá festejando com vocês para a glória do Senhor. Amém? Sobre os nossos pés, vamos receber a bênção apostólica. Gente, para mim esse culto foi maravilhoso. Aleluia! Feliz. O Marcão está aí hoje, essa noite estava viajando, fazia tempo, trabalhando, estava dando para mim, encerrei. Meu amigo, Jair, mãe Elizabeth, quanto tempo também estava cultuando hoje conosco, que bênção de Deus. Deus é maravilhoso, e todos os irmãos ensinaram presente. Mas Juliana conseguiu vir, né? Amém, tudo para a glória do Senhor. Domingo que ela consegue por conta do serviço, mas Deus preparou. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Faça assim com as vossas mãos. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Agora eu peço que o Senhor leve os teus filhos em paz, em segurança, Senhor, dando uma noite de descanso abençoada. Eu profetizo uma semana cheia de bênçãos, de milagres, de graça, de virtude, Senhor, de livramento do céu sobre a vida dos teus filhos. Pai, livra eles do homem sanidade, da alma perdida, do fraudulento, de tudo aquilo que tira eles da tua presença, Senhor. Porque eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fará na vida deles e através da vida deles o seu nome será glorificado. Que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,